Países ao redor do mundo injetaram milhões e até bilhões de dólares em grandes projetos de construção que tornam nossas vidas melhores. Mas alguns megaprojetos deveriam ter sido simplesmente jogados no lixo na fase de planejamento. Então, pegue um capacete e uma jaqueta de alta visibilidade, porque nós temos megaprojetos, mega fachadas e algumas coisas meio instáveis para olhar. Eita, certo, é hora de conferir os megaprojetos mais inúteis do mundo. Estrada para lugar nenhum. O Havaí é um lugar lindo. Tem praias, saias de folhas, coqueiros. E essa praga caríssima na paisagem, a Interestadual H3. Agora, eu sei o que você tá pensando. Interestadual? No Havaí. Essa é uma rodovia muito grande. Bom, é o seguinte, ela não se conecta a nenhum outro estado. O nome significa apenas que foi financiado pelo governo federal. Portanto, em vez de se estender por mais de 4.000 quilômetros até o estado mais próximo, a Califórnia, ela se estende por apenas 24, do noroeste do centro de Honolulu até a base do Corpo de Fuzileiros Navais do Havaí. Mesmo assim, ela custou colossais 1,3 bilhão de dólares para construir, ou 54 milhões por quilômetro. Caraca! Em 1960, quando a estrada foi autorizada pela primeira vez, as pessoas não estavam felizes. Não só foi definido que derrubariam um grande número de árvores, mas também havia templos sagrados e montes funerários na área que eram super significativos para os nativos havaianos. Por causa disso, as pessoas protestaram, e protestaram bastante, mas os construtores acabaram obtendo autorização legal de qualquer maneira, e em 1989 começaram a construir. 7 empreiteiras e 8 anos depois, finalmente foi inaugurada, em 1997. Então, apesar da H3 demorar 37 anos e estourar o orçamento em uma quantia chocante, os havaianos estão felizes? Não, de jeito nenhum. A construção destruiu muitos dos locais sagrados em todo o vale. Agora, muitas pessoas sequer dirigem em qualquer ponto próximo da estrada por medo de serem amaldiçoadas pelos mortos. Então ela quase nem é usada. Se você estava pensando em fazer um passeio tranquilo pelo interior do Havaí, é melhor verificar o banco de trás antes de partir. Essa é a verdadeira estrada para o inferno. Detonadores de barragens. Toda essa falação me deu sede. Às vezes, eu gostaria de ter um reservatório gigante para atender todas as minhas necessidades de hidratação. A cidade de Los Angeles enfrentou o mesmo problema no início dos anos 1900. Embora não tenha sido porque todo mundo falava demais. Eles precisavam de uma reserva de água confiável para as crescentes necessidades da cidade. Então, eles contrataram o engenheiro civil autodidata William Mulholland para projetar e construir a maior barragem arqueada do mundo. A construção começou em 1924 e foi concluída rapidamente de forma bem suspeita em 1926. Localizada no San Francisco Canyon, a cerca de 63 quilômetros do centro de Los Angeles, a St. Francis Dam concluída tinha mais de 210 metros de comprimento e 56 metros de altura, grande o suficiente para mais de 45 bilhões de litros de água. São mais de 18 mil piscinas olímpicas. Mas à medida que começou a ser preenchida, as rachaduras na experiência autodidata de Mulholland começaram a aparecer. Literalmente, vários vazamentos começaram a aparecer, o que o engenheiro descartou como totalmente normal. Mas na realidade, as fundações da barragem eram lamentavelmente inadequadas para suportar tamanho peso de água. Em 12 de março de 1928, apenas 5 dias após o reservatório atingir a capacidade máxima, a gigantesca parede de concreto desabou, enviando todos os 45 bilhões de litros de água em direção ao Oceano Pacífico. Depois de apenas 5 minutos, a onda de mais de 37 metros percorreu violentamente uma distância de 2,5 km da parede desmoronada, destruindo tudo em seu caminho. Foi considerada uma das piores catástrofes de engenharia da história dos Estados Unidos, destruindo 1.000 casas e deixando pelo menos 431 pessoas dormindo com os peixes. Embora tenha sido isento de qualquer irregularidade, Mulholland nunca mais trabalhou. Tudo que eu posso dizer é fala sério. Cidade inacabada.
Eu não dormi muito bem ontem à noite. Meu vizinho tava pulando pra cima e pra baixo na cama por horas. Se eu morasse em um lugar quieto, sozinho, isolado... Na verdade, acho que eu conheço um lugar. O projeto internacional Xiangyun é um desenvolvimento de 728 hectares em Shijiazhuang, na China, e está completamente vazio. Ao longo de vários anos, os desenvolvedores gastaram monstruosos 3 bilhões de dólares na criação de uma nova supercomunidade residencial de alto padrão. Mas quando o CEO da construtora foi preso em 2014 por subornar funcionários do Estado, a empresa entrou em crise e contraiu bilhões de dólares em dívidas. Eles foram forçados a declarar falência e o Xiangyun foi confiscado pelo governo, deixando milhares que já haviam comprado propriedades lá simplesmente de mãos abanando. Agora a enorme cidade está estranhamente vazia, feito uma cidade fantasma. Embora os edifícios e as estátuas de estilo europeu possam parecer ótimos por fora, o interior conta uma história diferente. Quer dizer, basta olhar para esse shopping. Uma empresa manifestou interesse em assumir a cidade falida, mas vai custar muito dinheiro para salvar esse lugar. É uma pena, se tivesse dado certo, seria um lugar incrível para viver. Mas aí, eu conheço um lugar ainda mais incrível, meu canal no YouTube. Basta clicar nos botões curtir e inscrever-se e você nunca mais vai perder nenhum dos meus vídeos incríveis. Beleza, bora voltar pro vídeo. Ligação confusa. Eu odeio ficar parado no trânsito. Alguém precisa se apressar e inventar um teletransportador para nunca mais ficar preso na hora do rush. Bom, a China pode ter vindo com a melhor inovação para isso. Perceba que eu falei pode. O sistema de pontes HZMB reduziu o tempo de transporte entre 3 das cidades mais populosas do mundo, Hong Kong, Zhuhai e Macau, de 4 horas para apenas 30 minutos. É a travessia marítima mais longa do mundo, com mais de 54 quilômetros de comprimento, o que significa que poderia se estender por toda a largura de Los Angeles e ainda ter uma ponte de sobra. Caramba! Então qual é o problema? Bem, considerando que a coisa toda custou gigantescos 18,8 bilhões de dólares, você imaginaria que seria bem aproveitada. Mas, quase ninguém realmente dirige nesse negócio. Você precisa de uma permissão de travessia, e é quase impossível conseguir uma. Estranho. Apenas investidores de alta tecnologia, acadêmicos de destaque, políticos ou filantropos são considerados para as licenças, e seu veículo deve estar registrado nas 3 cidades. Mesmo assim, o limite diário para solicitantes é de apenas 400 pessoas, e isso é muito restrito. Parece que eles estão fazendo tudo o que podem para impedir que as pessoas atravessem. Algumas pessoas acham que, devido ao problema da superlotação de Hong Kong, estão tentando limitar o fluxo de tráfego para a cidade. Mas se for o caso, por que gastar 9 anos e quase 19 bilhões construindo essa coisa só para impedir que as pessoas usem? Algo me parece suspeito. O que você acha? Conta aí pra mim nos comentários. Estátua muito louca. Você já sonhou em ter uma estátua gigante sua construída quando você morrer? Senhor João Fala Sério da Silva, criador dos melhores vídeos do YouTube. Gostei de como isso soou, hein? Bom, uma estátua no condado de Custer, na Dakota do Sul, leva esse conceito ao extremo. Em 1877, o herói de guerra nativo americano Crazy Horse, ou Cavalo Louco, liderou o povo Lakota na batalha para proteger o território nativo do governo federal, mas foi mortalmente ferido. 62 anos depois, em 1939, o chefe Lakota Henry Standing Bear contratou o escultor polonês-americano Korczak Ziolkowski, que já havia trabalhado nas proximidades do Monte Rushmore, para esculpir a imagem do herói na montanha Thunderhead. Com essas credenciais, nada podia dar errado, né? Bem, os planos originais de Korczak eram que a estátua tivesse 195 metros de comprimento e 171 metros de altura, dominando completamente toda a montanha e se parecendo muito com isso. Pula para os dias atuais e... isso aqui é o que a gente tem de fato. O rosto é a única parte que foi finalizada, e isso não foi concluído até 1998, 50 anos após o início de Korczak, e praticamente não houve progresso desde então. Embora o próprio Korczak tenha trabalhado incansavelmente para tentar completá-la, após sua morte a sua família assumiu o bastão, e eles não ficaram lá muito entusiasmados. Apesar de arrecadar milhões de dólares em doações e taxas turísticas do monumento incompleto, eles acrescentaram muito pouco a ele. Pior ainda, Thunderhead Mountain era um cemitério sagrado. Destruir a terra que Crazy Horse morreu protegendo vai contra tudo que ele defendia. O povo Lakota parece ter sido deixado para trás por um projeto egoísta de ganhar dinheiro dos Ziolkowskis, e isso é realmente zoado. Mas conta pra mim a sua opinião sobre isso nos comentários.
Estádio silencioso. Com 3 bilhões e meio de torcedores em todo o mundo, é seguro dizer que o futebol é o esporte mais popular da Terra. Então, em 2014, quando o Brasil sediou a prestigiada Copa do Mundo, eles começaram a construir vários novos estádios para impressionar todos os espectadores globais. Mas um estádio deixou os torcedores coçando a cabeça. Na cidade de Manaus, na floresta amazônica, a apropriadamente chamada Arena da Amazônia pode ser o pior local para um estádio de futebol gigante de todos os tempos. Olha só, não tem estrada de Manaus até o litoral, e era por lá que o material de construção era entregue. Então, todo o material tinha que ser embarcado pelo rio Amazonas, que era uma viagem caríssima. Então, durante a construção, as temperaturas escaldantes da floresta tropical foram demais para a grama do campo, que ficou marrom e morreu. Com isso, os organizadores começaram a pintá-la de verde. Não é exatamente o que você esperaria de um estádio de 300 milhões de dólares, mas sua vida pós-Copa do Mundo se mostrou ainda mais miserável. O time mais vitorioso de Manaus, o Nacional, está totalmente rebaixado na Série D do Brasileirão. Portanto, embora tenham tomado o estádio como seu, o público raramente chega a mais de 3 mil pessoas, uma pequena fração da capacidade total de 44.300 pessoas. Eles quase literalmente não têm torcedores. Além do ocasional concerto cristão realizado aqui, o lugar permanece bem vazio. Infelizmente, eu acho que até o cara lá de cima diria que é um completo desperdício. Delírio de otaku. A corrida da robótica realmente aumentou nos últimos anos. Tivemos coisas boas, coisas ruins e coisas absolutamente estranhas. Mas esse traje de Gundam gigante em Yokohama, no Japão, pode ser o mais ridículo de todos. Baseado no traje Mech RX-78-2, da popular série de anime Gundam, esse modelo em escala tem tremendos 18 metros de altura. Eu não tô dizendo que fazer um robô de 25 toneladas, do tamanho de 3 girafas se mover seja uma tarefa fácil, mas eu não confiaria nesse Gundam para proteger a Terra de invasões alienígenas que nem as que a gente vê no anime. Além de dar alguns passos lentos para frente e se ajoelhar que nem uma vovó lerda, ele não ajuda muito. É só uma atração turística grande e chamativa. Então, se você não gosta de Gundam, parece bem inútil. Embora o preço oficial não tenha sido revelado, uma estátua de tamanho semelhante em Tóquio custa cerca de 100 mil dólares. Mas ele só pode mover a cabeça, enquanto o Gundam de Yokohama pode mover o corpo todo. E isso significa um preço muito maior. Sei lá, não é o meu tipo de coisa, mas os fãs parecem felizes, então quem sou eu para julgar? Você vai pagar. Quer você ame ou odeie o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não há como negar que uma política específica da sua eleição inicial de 2016 não saiu exatamente como ele havia prometido. Você sabe, o reforço do muro da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Esse novo muro deveria ser feito de 1.600 quilômetros de concreto grande e bonito, e o México cobriria a fatura colossal de 8 a 12 bilhões de dólares. Bom, não foi exatamente como planejado. Até agora, o muro da fronteira tem apenas 724 quilômetros de comprimento, menos da metade do que foi prometido, e apenas 75 quilômetros disso são realmente novos. O resto é somente a parede anterior reforçada com cabeços de aço, o que, como você pode ver, não é tão bom para manter as pessoas afastadas. Cara, ele nem suou. Mas se você não é muito bom em escalada, não se preocupe. Existem algumas partes baixas bem bacanas que você pode simplesmente pular. Lá vai ela pra Terra da Liberdade. Algumas das novas peças foram feitas tão mal que você só precisa esperar até que elas caiam. Meu Deus. Até agora esse projeto ridículo custou 15 bilhões de dólares. Isso é quase 515 milhões de dólares por cada novo quilômetro construído. Além disso, algumas estimativas dizem que os custos anuais de manutenção podem chegar a 28 bilhões de dólares. E quanto ao México assumindo essa conta? Bom, eles não desembolsaram um centavo. Tudo foi coberto pelos contribuintes. Parece até o dia que a minha namorada pediu um bife de 150 conto e percebeu que tinha deixado a bolsa em casa. Aí eu tive que pagar. Ela é bem desligadinha mesmo. 1 hora de energia.
Num dia de procrastinação eu faço 15 minutos de trabalho no máximo antes de ficar entediado. Mas eu não tenho nada a ver com as falhas da usina nuclear de Monju, na província de Fukui, no Japão. Desde que foi aprovada em 1983, ela produziu apenas 1 hora de energia. 1 hora em várias décadas. Eu demoro mais que isso para acordar de manhã. Monju é um protótipo de reator de criação rápida. Ao mexer no processo de reação, os criadores esperavam que a usina reciclasse o combustível nuclear usado para criar ainda mais energia, tornando a produção muito mais eficiente, o que parece ótimo no papel, exceto que acabou sendo tudo menos eficiente. Falhas graves foram descobertas em 14 mil componentes individuais, alguns controlando recursos críticos de segurança da estação. Em 1995, ocorreu um incêndio, que a equipe tentou esconder editando as imagens de segurança, e em 2010, uma máquina de reabastecimento de 3,3 toneladas caiu no recipiente do reator, e ficou tão danificada que não encaixava de volta no lugar. Cara, que comédia de erros. Só que de alguma forma a usina continuou a sua caminhada capenga, mas em 2011 um desastre nuclear atingiu Fukushima, quando um tsunami atingiu a usina nuclear de lá e causou um vazamento de radiação. Depois disso, a opinião pública se voltou firmemente contra a energia nuclear, especialmente Monju, que àquela altura havia devorado quase 12 bilhões em gastos do governo sem nada para mostrar. 5 anos depois, em 2016, ela foi definitivamente fechada e teve sua desconstrução autorizada. Mas adivinha, isso vai levar até 2047 e vai custar outros 3,4 bilhões de dólares. Portanto, no geral, essa foi uma demonstração vergonhosa de 15 bilhões de dólares em 60 anos de como não se fazer algo. Ah, e se você estava se perguntando de onde veio o nome Monju, é em referência à divindade budista da sabedoria. Que ironia! Cidade Fantasma à beira-mar. Recentemente eu tenho tentado viver de uma forma um pouco mais sustentável. Reciclo, dou coisas velhas e parei de fazer fogueira com gasolina no meu quintal. Mas alguns países, como a Malásia, têm lutado para implementar mudanças ambientais. Anunciado em 2006, o Forest City da Malásia foi concebido para ser um incrível modelo de cidades futuras, consistindo em 4 ilhas artificiais ao longo das zonas costeiras úmidas em Johor. Imagens conceituais mostravam belas torres cobertas de plantas, estradas sem carros e apartamentos com a tecnologia inteligente que poderiam manter sua casa de modo automatizado. Mas desde a inauguração em 2016, as coisas não foram exatamente para frente. Em 2019, apenas 15 mil unidades foram vendidas, embaraçosamente aquém da meta de 700 mil, e apenas 500 pessoas realmente viviam lá. Estranho. Veja só, os desenvolvedores chineses direcionaram o projeto quase exclusivamente para cidadãos chineses de classe média alta, como um lugar para investir suas riquezas fora da China. Mas isso entrou em colapso quando o governo chinês introduziu um limite de gastos anuais de 50 mil dólares em compras feitas fora do país. Junte isso com a Covid e a Malásia tendo uma crise política, e você fica com uma cidade fantasma lutando por compradores. Com o apartamento estúdio mais básico custando 100 mil dólares e o salário médio da Malásia sendo inferior a 11 mil, não há chances de os habitantes locais pagarem por isso. Mas isso não é tudo. Apesar de ser considerado uma maravilha ecológica, sua construção causou danos irreversíveis às zonas de mangue protegidas na costa da Malásia. Você não pode colocar um preço no meio ambiente, mas pode colocar um preço nesse pedaço de lixo. E isso significa um ridículo 100 bilhões. Ah, cara, é de ficar tonto com tanto zero. Os únicos residentes são esses animais bregas feitos de plástico espalhados por toda a parte. E eu não tô surpreso que ninguém queira morar aqui. Isso é de dar arrepios. Flopada em bloco. Comprar sua primeira casa é uma experiência estressante, cheia de altos e baixos. Mas se a sua primeira propriedade fosse no projeto Lotus Riverside, em Xangai, você teria lidado só com um único ponto baixo, mas bem monumental. Em 27 de junho de 2009, um dos 11 blocos de apartamentos de 3 andares desabou completamente de lado. Por sorte, ninguém morava lá na época, mas infelizmente um pobre trabalhador estava lá dentro recolhendo suas ferramentas quando o prédio cedeu. Eles estavam cavando um buraco para criar uma garagem subterrânea abaixo do lado sul do bloco de apartamentos e empilhando toda a terra escavada no lado norte. Mas o enorme e pesado monte de terra deslocou a estrutura do solo, colocando cargas extras nas fundações de concreto, e estas eram vitais para sustentar o edifício por baixo. Incapazes de tolerar esse aumento de pressão, elas quebraram e todo o prédio desabou. Milagrosamente, os outros 10 blocos não foram danificados, mas você consegue imaginar o efeito dominó que poderia ter acontecido
oferecido, bem, 400 proprietários dos outros apartamentos conseguiram e exigiram seu dinheiro de volta imediatamente. Como resultado, os desenvolvedores tiveram que pagar quase 2 milhões em danos e foram atingidos com quase 3 milhões pela limpeza. Essa pode ser a pilha de sujeira mais cara que eu já ouvi falar. Custa uma fortuna. Nas palavras de um dos meus poetas favoritos, gosto de barcos grandes, e não posso mentir. Esse foi o MC Harbor. Que cara, hein? Bom, esse barco aqui é absolutamente gigante, ou ele era gigante. Este é o Costa Concordia, um mega cruzeiro de 114 mil toneladas e 290 metros de comprimento, capaz de transportar mais de 4 mil pessoas. O enorme navio entrou em serviço em 2006 e custou 570 milhões de dólares, mas não durou 6 anos. Na última etapa de um cruzeiro pelo Mediterrâneo, em 2012, ele atingiu uma rocha perto da Toscana, na Itália, e virou parcialmente. O capitão Francesco Schettino desviou-se do curso planejado para fazer uma saudação, trazendo o navio para perto da costa para saudar os que estão em terra. Confiante o suficiente para navegar na área a olho nu, Schettino desligou o sistema de navegação do computador do navio antes de realizar a manobra. Grande erro. A menos de 300 metros da costa, ele de repente percebeu ondas perigosas quebrando no Recife e ordenou que o navio virasse, mas a essa altura já era tarde demais. O navio virou demais e bateu em cheio em uma rocha desconhecida no fundo do mar. Apesar de todos os esforços da equipe de resgate, 34 pessoas não conseguiram voltar à costa. Além das perdas trágicas, levou mais de 2 anos para que o navio voltasse a flutuar e fosse rebocado por quase 322 quilômetros até Gênova, onde foi despedaçado e sucateado. O custo total da limpeza e desmantelamento, mais o pagamento da indenização para as vítimas, chegou a cerca de 2 bilhões de dólares. Dava para comprar quase 4 barcos novos com esse valor. O Costa Concordia acabou custando foi muita grana. A Grande Caatinga. Para o arquiteto Thomas Wilson, viver na Londres de 1820 foi difícil, não por causa da comida ou do clima, mas por causa de todos os corpos se acumulando sem ter onde enterrá-los. Eita! A partir de 1770, Londres teve um enorme boom industrial. Assim, muitas pessoas se mudaram para a cidade a trabalho, mas mais pessoas acabam significando mais corpos para enterrar. E alocar espaço suficiente no cemitério para acomodar todos eles foi um suplício. Até que Wilson surgiu com uma imensa solução metálica para o problema dos cadáveres de Londres: uma gigante pirâmide da morte. Ao construir, Wilson teorizou que era possível condensar cerca de 400 hectares de cemitério tradicional em apenas 7, capaz de armazenar 5 milhões de corpos. Ele planejou um sepulcro, quer dizer, uma gigante pirâmide da morte, com 90 andares de altura. O edifício mais alto de Londres, o Shard, tem 95 andares, ou pouco mais de 300 metros. Então essa pirâmide seria colossal. Cada lado seria coberto de granito escuro, com escadas que levavam a um observatório no topo. Infelizmente, com 789 milhões em dinheiro de hoje, o esquema maluco provou ser muito caro. Além disso, os londrinos eram compreensivelmente contra ter uma pirâmide tenebrosa de corpos se elevando sobre a sua cidade. Então, em vez disso, a cidade privatizou terras especificamente para cemitérios tradicionais. Que sem graça. Mas dá para entender. 5 milhões de corpos não iam cheirar muito bem. O famoso Grande Nevoeiro ia acabar sendo chamado de a Grande Caatinga. Capital da corrupção. Esse ano eu vou viajar mais. Eu quero comer boa comida, conhecer novas pessoas e ver algumas cidades legais. Mas um lugar pro qual eu não vou é Naypyidaw, capital de Myanmar. Apesar de ser 8 vezes maior que Nova York, a população é 8 vezes menor. Uau! Então, pra onde é que foi todo mundo? Bem, eles nunca estiveram lá. Naypyidaw só se tornou a capital em 2005, depois que o governo militar de Myanmar ficou paranoico com a ideia de que a capital anterior, Yangon, seria atacada pelo mar. E claro, Naypyidaw é mais central, mas também é um lugar muito menos desejável para se viver. Embora cubra quase 7.770 km², há apenas uma escola de nível médio, muito poucas lojas e quase nenhum transporte público. Além do mais, a maioria das empresas ainda está localizada na capital anterior. Então, sem surpresa, as pessoas não querem se mudar. Como tal, essa rodovia de 20 pistas está quase sempre bizonhamente vazia. Parece algo tirado do Silent Hill. É bastante
óbvio para quem essa cidade foi realmente feita. Pode não haver instalações públicas, mas tem um palácio presidencial de 100 quartos e um complexo parlamentar de 31 edifícios. Todo lugar também custou 4 bilhões de dólares, cerca de 5% de todo o dinheiro que Myanmar ganha em um ano. O público essencialmente financiou algo totalmente inútil para eles. Então o governo corrupto pode manter o seu poder ditatorial. Então simplesmente você não vai me ver fazendo turismo em Naypyidaw. Desafios espaciais. É uma loucura pensar que hoje em dia, se você tiver dinheiro suficiente, pode literalmente voar para o espaço. Mas nossa jornada para conquistar o cosmos teve alguns problemas bem sérios ao longo de todo esse caminho. Em 1986, o ônibus espacial Challenger da NASA decolou para o espaço. Apenas 73 segundos depois, a aeronave acabou se partindo e incendiando completamente. Infelizmente, todos os 7 membros da tripulação se foram com ela. O ônibus espacial deveria ter uma vida útil de 10 anos. Mas a Challenger só esteve em ação por míseros 3 anos. Então, o que diabos aconteceu? Bem, os O-rings no propulsor de foguetes do lado direito não funcionaram bem. Estes são pequenos anéis de borracha que criam uma vedação hermética para conter toda a imensa pressão produzida ao queimar combustível de foguete. Mas as temperaturas congelantes no dia do lançamento endureceram a borracha, impedindo a formação adequada do selo. Por causa disso, quando o foguete decolou, as chamas queimaram a parede do propulsor e o afastaram do tanque de combustível externo. Isso rompeu o tanque, derramando hidrogênio líquido altamente inflamável e oxigênio líquido em todos os lugares, incendiando todo o ônibus espacial. Para piorar a situação, os engenheiros da NASA haviam sinalizado falhas nos propulsores de foguetes já em 1977, bem como os perigos de lançamento em condições frias. Mas suas preocupações foram ignoradas, e o ônibus espacial foi autorizado a voar. Por causa disso, o programa do ônibus espacial foi suspenso pelos 3 anos seguintes, e com razão. Com o dinheiro de hoje, a construção da Challenger mais o dinheiro usado na sequência do desastre custaria 15 bilhões de dólares no total. Agora, eu tenho certeza de que muitas lições foram aprendidas com essa terrível tragédia. Mas santo Júpiter, esse é um erro muito caro. Ufa, conseguimos chegar ao final. Eu não confiaria nesses caras para fazer um sanduíche, muito menos construir qualquer coisa. Então, qual desses mega projetos você acha que deveria ter sido uma mega desistência? Conta os mistérios da sua cachola nos comentários aí embaixo. E obrigado por assistir.